Você já se sentou em silêncio diante de uma folha em branco e deixou sua mão desenhar livremente, sem pensar, sem planejar, apenas sentindo? Talvez você tenha rabiscado formas estranhas, padrões circulares, rostos enigmáticos e talvez, sem perceber, tenha entrado em contato com algo profundo dentro de você. Hoje, vamos mergulhar em uma das práticas mais misteriosas e belas desenvolvidas por Jung, a imaginação ativa. Um caminho que nos convida a dialogar com o inconsciente, não para dominá-lo, mas para ouvi-lo. Jung dizia que o inconsciente fala em imagens e é através dessas imagens que ele nos guia para a totalidade. Neste episódio, vamos explorar o que é a imaginação ativa, o surgimento espontâneo das mandalas, como o diálogo com o self se manifesta, casos clínicos reais e conexões com a arte, os mitos e o sagrado. Então prepare-se, esta jornada é sobre desenhar a alma com tintas invisíveis. O que é imaginação ativa? Jung percebeu através da prática clínica que os sonhos, os delírios, os desenhos espontâneos e até os devaneios dos pacientes não eram apenas ruído mental, mas expressões simbólicas de uma inteligência psíquica profunda. Essa descoberta o levou a criar um método revolucionário, a imaginação ativa. Mas o que é isso? É uma prática em que a pessoa consciente entra em diálogo com o inconsciente. Não se trata de fantasiar ou controlar imagens, mas de abrir espaço para que as imagens surjam por si mesmas, como se estivessem sonhando acordados. A imaginação ativa é a entrada da consciência à corrente viva das imagens interiores. De acordo com Jung, geralmente, a técnica começa com uma imagem retirada de um sonho. A pessoa então se concentra nessa imagem e observa atentamente, esperando que ela se desenvolva. À medida que a cena se desenrola, o praticante interage com ela, conversando com personagens, escuta respostas, faz perguntas. É um teatro interior, onde o inconsciente é o roteirista, o diretor e o elenco, e nós, meros espectadores ou co-criadores. O surgimento das mandalas, círculos que organizam o caos. Durante a prática da imaginação ativa, muitas pessoas, incluindo Jung, começaram a desenhar figuras circulares complexas, sem saber porquê. Eram imagens espontâneas, círculos, labirintos, centros irradiando formas. Mais tarde, Jung reconheceu eram mandalas. A palavra mandala, que vem do sânscrito e significa literalmente círculo sagrado. Na tradição oriental, as mandalas são símbolos de totalidade, meditação e equilíbrio. Mas Jung mostrou que elas não são exclusivamente de uma cultura. Elas emergem de forma espontânea em todo ser humano, como um reflexo do inconsciente, tentando reconstruir a ordem interior. A mandala representa o self, a totalidade do ser. Ela é um mapa da alma, um espelho do processo de individuação, segundo Jung. Durante um período de intensa crise pessoal, Jung se retirou à sua casa em Bollingen. Ali, diariamente, ele desenhava mandalas, cada uma parecia nascer sozinha, e ao olhá-las, Jung via mensagens. Cada mandala refletia o estado interno da sua alma.
o caso da paciente que desenhava labirintos. Uma paciente de Jung sofria de ansiedade profunda e pesadelos recorrentes, com prisões e corredores sem saída. Durante a imaginação ativa, ela começou a desenhar compulsivamente figuras de labirintos. No início, os caminhos eram caóticos, sem fim. Com o tempo, os labirintos começaram a ter centros, depois pontes, até que um dia ela desenhou uma flor. Ela, sem perceber, estava organizando seu mundo interno. Aquilo que antes era fragmentado, labiríntico, começava a ganhar forma simbólica. A cura não veio por conselhos, mas por imagens. Diálogo com o Self, o mestre interior. Jung não via o inconsciente como um depósito de lixo mental. Para ele, o inconsciente era inteligente, criativo e espiritual. E no seu centro habitava uma força organizadora, o Self. O Self é o arquétipo da totalidade. É como o sol da nossa psique, em torno do qual tudo orbita. A imaginação ativa é uma forma de dialogar com esse centro. Às vezes, esse diálogo aparece na forma de personagens internos. Jung mesmo encontrou vários. Um deles foi Philemon, uma figura arquetípica com asas coloridas e profunda sabedoria. Jung não o via como invenção, mas como uma realidade psíquica autônoma. As figuras interiores têm suas próprias vidas. Quando você começa a escutá-las, começa a escutar a si mesmo, segundo Jung. A arte como veículo simbólico da alma. Muitos artistas que nunca estudaram Jung intuitivamente acessaram esses mesmos espaços interiores. Kandinsky dizia que a arte era a expressão do espiritual na matéria. Frida Kahlo desenhava suas dores com imagens viscerais, e Hilma af Klint afirmava receber imagens de uma consciência superior. Esses artistas, como Jung, desenhavam o invisível, transformavam conteúdos do inconsciente em formas invisíveis, em formas visíveis. Não como terapia, mas como expressão da alma. Mitologia e mandalas, o círculo eterno. Os mitos estão cheios de imagens circulares. O Ouroboros, a serpente que morde a própria cauda, a roda de Sansara no budismo, o labirinto de Creta, onde Teseu enfrenta o Minotauro, os círculos de pedras dos celtas. Esses símbolos representam ciclos, transformações, mortes e renascimentos. A mandala é o espelho disso tudo. Ela é o símbolo universal da transformação psíquica, da prática da imaginação ativa. Ela aparece quando a alma precisa dizer: algo está se reorganizando aqui dentro. Jung não nos deu um manual de respostas. Ele nos ofereceu uma bússola, e essa bússola aponta para dentro. A imaginação ativa, os desenhos espontâneos, as mandalas e os encontros com personagens interiores não são fantasia. São diálogos com o sagrado dentro de nós. Cada imagem que emerge é como uma flor que nasce no escuro. É quando aprendemos a desenhar a alma, mesmo sem entender, ela nos guia. Sua visão se tornará clara apenas quando você olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, segundo Jung. Obrigado mais uma vez por estar aqui, por acompanhar. Se essa jornada ressoou com algo em você, curta o vídeo. Talvez seja a hora de pegar papel, lápis e escutar. Até o próximo.